Olá pessoal, vamos falar da condição sônica no escoamento de Fano. Escoamento de Fano se refere a um escoamento unidimensional em regime permanente adiabático através de um duto de área constante com atrito. Nós conhecemos as propriedades na entrada do escoamento e queremos determinar as propriedades na saída, dado um comprimento conhecido do duto. Aplicando as hipóteses nas equações governantes da continuidade com área constante, momento, considerando a força de superfície e a força devido à tensão de cisalhamento, desprezando forças de corpo, e na equação da energia, nós obtivemos as equações para o escoamento de Fano. Uma equação importante para nós aqui é a que relaciona o coeficiente de atrito, o comprimento e o diâmetro, e o Mach na entrada e na saída do escoamento. Com essa equação aqui, esse lado direito aqui nós chamamos da função de Fano, nós conseguimos calcular, considerando aqui que o fator de atrito é conhecido, o comprimento é conhecido, o diâmetro pode ser o diâmetro hidráulico, o diâmetro do duto, né? O diâmetro hidráulico, dependendo da geometria, esse valor aqui é positivo, nós conhecemos, dado um comprimento conhecido, vai ficar em função do Mach na entrada, que é conhecido, e do Mach na saída, que nós queremos determinar. Essa função de Fano vai depender do Mach na entrada, e na saída vai ser sempre positivo, escrevendo aqui em função do Mach na entrada, menos a função de Fano com o Mach na saída. Eu plotei essa função, nós observamos que, à medida que o Mach aumenta, a função de Fano diminui até o Mach 1, e depois a função de Fano aumenta. Logo, o escoamento subsônico ele é acelerado, o Mach, a função de Fano diminui, o Mach está aumentando, o escoamento subsônico é acelerado e o escoamento supersônico é desacelerado em função da presença do atrito, certo? A condição sônica é a condição que existiria se nós tivermos um comprimento suficiente. Então vamos considerar aqui, por exemplo, um escoamento subsônico. Ele vai ser acelerado. Se houver um comprimento suficiente, ele vai ser acelerado até uma condição de Mach igual a 1. Nesse caso, nós vamos ter as propriedades sônicas nesse comprimento que eu defini como comprimento sônico. Um escoamento supersônico, ele é desacelerado, ele pode ser desacelerado até a condição de Mach igual a 1 também, para um comprimento sônico. Então, nós vamos definir, e por que é importante a condição sônica? Porque são valores constantes na condição sônica. Nós vamos considerar, vamos definir para a condição sônica esses valores de referência. Então, nós temos um comprimento, que vai ser o comprimento sônico, vai ficar em função do Mach na entrada, porque o Mach na saída é igual a 1. Nós podemos escrever essa função em função do comprimento sônico e do Mach na entrada do escoamento. Dessa forma, nós temos aqui uma equação que vai depender do Mach, certo? Essa função, esse lado direito da equação, depende só do Mach e do K, que é a propriedade do fluido. Eu plotei aqui esse lado direito da equação. O que nós observamos? À medida que o Mach aumenta, esse lado direito, o valor da função, diminui, ou seja, o comprimento necessário para atingir a condição sônica vai diminuindo. Claro, nós estamos mais próximos da condição sônica. Tanto é que para o valor de Mach igual a 1, o comprimento é 0. Nós já estamos na condição sônica. E aqui a mesma coisa, nós temos aqui o Mach aumentando, o comprimento para atingir a condição sônica também aumenta. Como assim? Se a gente tem aqui um Mach igual a 4, eu vou ter um comprimento maior, não é? Para atingir a condição sônica, e à medida que eu estou mais próximo da condição sônica, esse comprimento vai sendo minimizado, né, reduzindo até a condição de comprimento nulo, que eu já estou na condição sônica. O que no final das contas isso aqui vai ser importante? Vai ser importante que nós podemos tabular, considerar a condição sônica como uma condição de referência para o cálculo das propriedades. Por exemplo, eu tenho aqui a razão das temperaturas, dependendo do Mach na entrada e na saída. Se eu considero a minha saída como condição sônica, o meu Mach é igual a 1 na saída, eu vou ter uma relação da temperatura sônica pela temperatura, dependendo só do valor de Mach. Para Mach subsônico, esse valor da função é menor do que 1. Observamos aqui, ó, para Mach até a condição sônica menor, essa razão é
menor do que 1, ou seja, a temperatura sônica é menor do que a temperatura, e para Mach acima de 1, supersônico, essa temperatura sônica é maior do que a temperatura, certo? Então, nós temos aqui uma forma de calcular a condição sônica apenas com Mach na entrada, que pode ser subsônico ou supersônico. Então, aqui nós temos a temperatura, a pressão para o Mach de entrada, o Mach na saída igual a 1, fica a equação da pressão sônica pela pressão em função do Mach. E aí nós temos o mesmo comportamento para Mach menor do que 1, subsônico. Essa razão, olha aqui, 0,50, é menor do que 1, ou seja, a pressão sônica é menor do que a pressão, e acima, na condição supersônica, a pressão sônica é maior do que a pressão. Se nós observarmos, é o mesmo comportamento, né, da variação da pressão na região subsônica e na supersônica, da mesma forma na temperatura. A temperatura na região subsônica cai e na região supersônica aumenta, e é o mesmo comportamento da temperatura sônica em função da temperatura. A mesma coisa da pressão. A pressão na região subsônica cai e na região supersônica aumenta. A razão das massas específicas, considerando o Mach na saída igual a 1, o Mach na entrada, então fica só em função do Mach na entrada e da propriedade do K, né, que é a propriedade do gás. O mesmo comportamento aqui para Mach menor do que 1, essa razão é menor do que 1 também, e para Mach supersônico essa razão é maior do que 1. E a razão das pressões de estagnação, eu plotei ela aqui e deixei aqui em função apenas do Mach na entrada do escoamento, que pode ser subsônico ou supersônico. No final das contas, o que a gente tem? A gente vai ter um comprimento que leva o nosso escoamento para a condição sônica na saída, certo? Por que essa condição é importante? Porque aqui eu consigo fazer uma tabela, por exemplo, para o K igual a 1,4, a razão das propriedades vai depender apenas do Mach. Então, nós conseguimos fazer uma tabela das propriedades em função das propriedades sônicas e tabelar esses valores. E aí nós podemos usar uma tabela, essas tabelas, para calcular as condições na saída. Essencialmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar, por exemplo, qual que é o comprimento necessário para levar o meu escoamento na entrada para a condição sônica na saída, que vai ser o comprimento sônico. Dado um comprimento conhecido, se eu consigo calcular o comprimento sônico e eu tenho o comprimento 1, que é o comprimento do duto conhecido, eu consigo calcular qual que é esse comprimento que leva a saída do escoamento para a condição sônica, que vai ser o quê? O L sônico menos o L. Me dá esse L2 aqui, essa região que leva a saída para a condição sônica. Então, se a gente tem esse comprimento que leva a saída para a condição sônica, nós podemos usar essa parte aqui, se a gente conhece o comprimento, para calcular a razão das propriedades. Se a gente conhece as propriedades sônicas, que podem ser calculadas em função das propriedades na entrada do escoamento, a gente consegue calcular as condições sônicas. Sabendo o comprimento que leva a saída para a condição sônica, a gente vem aqui na nossa tabela e consegue calcular as propriedades na saída do escoamento, certo? Então, na aula que vem, nós vamos fazer um exercício aplicando a condição sônica como referência. Dúvidas, sugestões, deixem aqui nos comentários.